Olá! Será que seu coração vai bem com todo esse estresse de pandemia? Hoje eu vou falar dos 10 sinais que seu coração pode não estar bem e o que você deve fazer se tiver um desses sinais ou sintomas. A insuficiência cardíaca comete qualquer faixa etária e cerca de 2% da população brasileira é portadora de algum grau de insuficiência cardíaca, ou seja, quase 10 milhões de brasileiros. Além disso, por ser a via comum final de todas as agressões sobre o coração, aumenta com a idade, sendo que após 70 anos, mais de 10% desses idosos estará acometida. Por isso é muito importante esse assunto. Vou tentar tirar as dúvidas mais frequentes sobre insuficiência cardíaca. O que é isso? Quais as causas da insuficiência cardíaca? Quais os fatores de risco? Quais os tipos de insuficiência cardíaca? E por fim, a parte mais importante, quais os sintomas que você deve se preocupar e o que você deve fazer se você ou algum dos seus familiares estiver sentindo um desses sintomas. Então, não perca, fica até o final. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui esse vídeo para aqueles que não têm acesso a médicos ou hospitais. E também compartilhe o vídeo com seus conhecidos. E me conta, você tem coração fraco ou dilatado? Toma quais remédios? De que parte do Brasil você é? Escreve aí e ajude os outros a saberem mais sobre insuficiência cardíaca e seus sintomas. O que é insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca, também conhecida como IC ou ICC, ocorre quando o músculo cardíaco não bombeia do jeito que deveria. Todas as células do seu corpo dependem desse bombeamento do coração para receber sangue rico em oxigênio e nutrientes para que seu corpo possa funcionar normalmente. Como é o funcionamento normal do coração? O coração saudável é um músculo que bombeia sangue continuamente através de seus vasos sanguíneos. O coração tem 4 câmaras, 2 câmaras superiores, que são chamadas átrios, e as 2 câmaras inferiores, chamadas ventrículos. O átrio direito recebe o sangue pobre em oxigênio do resto do corpo e envia através do ventrículo direito para ser oxigenado nos pulmões. Os pulmões fazem a troca gasosa e o sangue rico em oxigênio viaja dos pulmões para o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, sendo então bombeado para o resto do corpo. Por isso que o ventrículo esquerdo é a parte mais importante do coração. É ele que tem que ter força para bombear o sangue para o resto do corpo. Sabendo disso, a gente pode entender mais sobre insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, o músculo cardíaco é incapaz de bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. No começo, o coração tenta compensar isso. Como? Dilatando o ventrículo esquerdo. O coração se dilata para se contrair com mais força e bombear mais sangue. Com o tempo, isso faz com que o coração vá se enfraquecendo. Mas tem casos que o coração pode não dilatar, e sim engrossar suas paredes, ficar musculoso, como na hipertensão. Isso também pode fazer mal. Por quê? Imagine uma panela que cabe 1 litro de água. Você resolve colocar cimento dentro da panela. Depois de secar, essa panela não vai mais caber 1 litro de água. E com o tempo, esse coração também pode dilatar. Outra forma que o coração pode tentar compensar é bombeando mais rápido e a pessoa ficar taquicárdica para aumentar aquele débito cardíaco. E também o próprio corpo tenta contrabalançar de outras maneiras. Por exemplo, os vasos sanguíneos se estreitam para manter a pressão arterial alta, tentando compensar a perda de potência do coração. Por fim, o coração vai ficando mais enfraquecido e a insuficiência cardíaca piora, até que essa compensação não funcione mais. E é aí que a pessoa vai sentir com mais intensidade os sintomas. Quais são as causas da insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca muitas vezes é causada por outras condições médicas que prejudicam ou sobrecarregam o seu coração. A insuficiência cardíaca aguda pode ser causada por uma miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco. O COVID pode causar miocardite. E também por lesão que danifica seu coração, como um ataque cardíaco, ou na embolia pulmonar, que é aquele ventrículo direito que bombeia sangue para os pulmões, vai ficar sobrecarregado. Mas a insuficiência cardíaca crônica é a mais frequente e do lado esquerdo. Além disso, existem 2 tipos de insuficiência cardíaca do lado esquerdo. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o ventrículo esquerdo do coração está fraco e não consegue bombear sangue suficiente para o resto do corpo. Causas como ataque cardíaco ou mesmo obstruções das coronárias podem causar isso.
Outras causas, valvulopatias, como insuficiência mitral, insuficiência aórtica, doenças cardíacas congênitas, o abuso do álcool e também no Brasil muito frequente é a doença de Chagas. Já na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o lado esquerdo do coração está muito rígido para relaxar totalmente entre os batimentos cardíacos. É o caso do cimento na panela. Ele não consegue ter o volume de sangue correto para injetar para o resto do corpo. Causas como hipertensão, diabetes e obesidade se enquadram aqui. Quais os fatores de risco para insuficiência cardíaca? Muitos fatores podem aumentar o risco de insuficiência cardíaca. Alguns fatores que você pode controlar e outros que você não pode, incluindo sua idade, sua genética. Uma das causas é infecção, como miocardite, aumenta o risco de insuficiência cardíaca. Obesidade, hipertensão, diabetes, apneia obstrutiva do sono, doença renal crônica, anemia, hipertireoidismo, hemocromatose, que é aquela sobrecarga de ferro que também aumenta o risco de insuficiência cardíaca. Tratamentos de câncer, como radioterapia, quimioterapia, pode prejudicar seu coração e aumentar o risco. Fibrilação atrial, abuso de álcool, doença arterial coronária. E como a insuficiência cardíaca é diagnosticada? O ecocardiograma é a forma mais eficaz de diagnosticar a insuficiência cardíaca. Ele consegue identificar a força do seu coração, como suas válvulas estão, qual é o tamanho do seu coração e a espessura ou grossura do seu músculo cardíaco. Um exame de sangue também é útil para identificar se aquela falta de ar é do coração ou dos pulmões, que é o BNP. O BNP é uma substância secretada pelo coração e os níveis sanguíneos aumentam quando os sintomas de insuficiência cardíaca pioram e diminuem quando a insuficiência cardíaca está sob controle. E agora a parte mais importante do vídeo. Quais são os 10 sintomas que você deve se preocupar que seu coração pode estar lhe alertando? O primeiro sintoma, você deve ficar atento, é a falta de ar ou dispneia, principalmente quando você se esforça ou quando você vai se deitar. A pessoa começa a colocar mais travesseiros para ver se dorme melhor. Acha que aquele cansaço aos esforços é por causa da idade, e às vezes não é. O segundo sintoma que você deve prestar atenção é o batimento cardíaco rápido ou irregular. Como já falei, o coração tende a aumentar a frequência cardíaca para bombear mais sangue, causando ataque cardíaco. E também, uma pessoa com o coração dilatado pode ter arritmias, como fibrilação atrial ou mesmo extrasístoles, que são as falhas de batimento. No nosso canal temos vários vídeos sobre arritmia, vale a pena conferir. O terceiro sintoma, tosse persistente ou respiração ofegante com catarro branco ou róseo, significando que tem líquido nos seus pulmões, nos seus alvéolos. É importante você não deixar essa tosse para lá. Quarto sintoma, você acorda muito à noite para urinar, o que a gente chama de nictúria. Isso pode ser devido à pessoa reter mais líquidos, já que seu coração e circulação não estão funcionando direito. Assim, à noite, esse excesso de líquido precisa ser eliminado. Você vai fazer mais xixi. Quinto sintoma, ganho de peso muito rápido, também devido à retenção de líquidos. Os rins são menos capazes de eliminar o sódio e a água, causando também retenção de líquidos nos tecidos. O sexto sintoma, inchaço nos tornozelos, pés, pernas, abdômen e veias do pescoço e jugulares. Eu já fiz um vídeo sobre inchaço nas pernas e nos pés. E a insuficiência cardíaca é uma daquelas causas do edema. O tornozelo fica fofo, parecendo aquele pão que está assando. Quando você aperta, faz aquela covinha, aquele sinal de cacifo. Uma insuficiência cardíaca direita, como no Chagas, vemos muito frequentemente o inchaço da barriga, é aquela dificuldade de comer, como resultado da ascite. Sétimo sintoma, incapacidade de dormir deitado. A pessoa tem que ficar dormindo em uma cadeira, ou mesmo acordar sufocado durante a noite, o que chamamos de dispneia paroxística noturna. O oitavo sintoma, fraqueza generalizada, sensação de cansaço o tempo todo e dificuldade nas atividades do dia a dia, como fazer compras, subir escadas, carregar mantimentos ou caminhar. O coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades dos músculos e tecidos do corpo. E o corpo também desvia o sangue de órgãos menos vitais e envia para coração e cérebro. Nono sintoma, falta de apetite, náusea, sensação de saciedade ou de estômago embrulhado. Isso por quê? Ou o sistema digestivo está edemaciado, que é inchado, ou o sistema digestivo recebe menos sangue, causando problemas de digestão. E por fim, o décimo sintoma, confusão mental,
pensamento prejudicado, perda de memória ou uma sensação de desorientação. Alterações de níveis de certos eletrólitos, em especial o sódio, pode causar confusão mental. Mas também o baixo débito cardíaco, a falta de bomba, também pode prejudicar o sangue a chegar ao cérebro. Quais os tratamentos para insuficiência cardíaca? Hoje, por sorte, temos muitos tratamentos que conseguem melhorar a força do coração e também melhorar os seus sintomas. Existem mais opções de tratamento disponíveis para insuficiência cardíaca do que nunca. Quando eu era interno, um pouco mais de 20 anos atrás, tínhamos poucas armas eficazes para insuficiência cardíaca. Veja como a cardiologia evoluiu. Além dos remédios, tem que mudar o estilo de vida, reduzir sal e às vezes tem que diminuir até líquidos. Em casos avançados, podemos pensar em ressincronizador cardíaco e até em transplante cardíaco. Os objetivos do tratamento da insuficiência cardíaca são principalmente para diminuir a progressão da doença e diminuir os sintomas e para melhorar a qualidade de vida. Quanto mais cedo você detectar insuficiência cardíaca, melhor para você e para o seu coração. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre insuficiência cardíaca? Seu coração está dando algum sinal? Espero que não. E lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Nossa playlist sobre hipertensão e nossa playlist sobre trombose. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.